Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui nas redes sociais do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. Eu sou a Juliana, estagiária de comunicação, e hoje nós vamos conversar com o Christian Fernando dos Santos Moura, professor do Instituto Federal aqui de Campos do Jordão, especializado em História da África e História Afro-Brasileira. A nossa pauta de hoje vai discutir a importância da cultura e dos povos africanos para a construção da identidade brasileira, trazendo aí algumas reflexões sobre questões como racismo estrutural, a desigualdade e também mecanismo de manutenção e combate, né, ao racismo. Christian, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Imagina, Juliana, eu que agradeço você, ao museu, pelo espaço, a todos os conectados aí para antenar o que o museu tem a oferecer. Eu que agradeço pelo convite. Então, para abrir aí o nosso bate-papo, Christian, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente das características da cultura afro no Brasil. Legal. Eu agradeci, né? Não posso deixar de agradecer ao Instituto Federal de São Paulo, né? Que é onde eu leciono e dou aulas, e ao NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é esse núcleo do Instituto Federal, né? Que trata dos pesquisadores e pesquisadoras que tratam da temática étnico-racial das culturas não só afro-brasileiras e africanas, mas também indígenas, né? Então, voltando à sua pergunta, é de super importância, é de suma importância, né, que nós tenhamos espaços educativos como o Museu Felícia Lerner, apontando, né, e ressaltando a importância da cultura afro-brasileira para a construção da identidade brasileira, né? A gente não pode esquecer que no campo econômico, né, da história do país, foram mais de 3 séculos de migração forçada das populações do continente africano para o Brasil, né? Tem um historiador do século XVI ou XVIII, se eu não me engano, o Antonil, que ele dizia que as mãos e os pés dos senhores de engenho era o trabalho escravo e que sem eles não era possível fazer ou conservar ou aumentar a fazenda ou nem ter engenho. Nós somos o primeiro país do mundo a explorar a mão de obra forçada compulsória africana e o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, quando a gente pensa em formação da cultura afro-brasileira, a gente tem que se perguntar qual é o papel da cultura afro-brasileira para o projeto e construção da ideia de nação e de país que queremos viver. Nesse sentido, os espaços educativos que vão pensar não a homogeneidade cultural, né? Nós somos um cadinho do preto, do branco e do indígena, mas vai pensar o hífen, né? A hifenização das nossas culturas, o nipo brasileiro, o ítalo brasileiro, o sírio-libanês, né? Como a cultura sírio-libanesa pensa a sua identidade na diáspora, na saída das suas localidades, e pensar a cultura brasileira é pensar as práticas culturais de negros africanos que caracterizaram não só a língua e a cultura brasileira, mas o modo de a gente se entender, de a gente construir economia, política e sociedade. Eu acho que é um pouco disso para começar, assim, para não ser muito prolixo. Sim. E aí, qual que é a importância que a cultura e os povos africanos têm na construção da nossa identidade brasileira no geral? Se a gente for pensar que 56% da população tem características africanas, afro-brasileiras, ou seja, mestiças, caboclas, a importância está no modo como a gente vai entender as relações de violência, por exemplo, no nosso país, né? Nós somos um país que diz, não, aqui nos Estados Unidos eles matavam os africanos, no Brasil nós temos uma cultura mais benevolente e as estatísticas mostram ao contrário, né? A cada 23 minutos a gente vai terminar o nosso bate-papo e um menino negro mestiço das periferias do Brasil, sejam no interior de São Paulo, sejam nas grandes capitais, vai ser assassinado pelas forças do Estado. Um país que normaliza a prática cultural da contribuição africana para a identidade brasileira, como nas matrizes de religiões afro-brasileiras, e a gente sabe que os espaços religiosos e os terreiros de candomblé e de umbanda, os espaços de umbanda, ou enfim, as religiões de matriz afro-brasileira de uma maneira geral, têm aí as suas manifestações, às vezes conturbadas, né? A gente
vê lá sei lá, na nota do nosso dinheiro, Deus seja louvado, numa sociedade em que predominantemente você tem não só a gastronomia, a indumentária, a linguagem, mas um modo de se relacionar às práticas religiosas diversa. Então a gente não pode chamar esse um país diverso que não reconhece, sei lá, você vai a Salvador e você tem lá no Dique do Tororó todos os orixás que compõem, né, o panteão mítico afro-brasileiro, e isso às vezes é visto com ressalvas, né? Você tem o Museu Felícia Lerner, que dialoga com arquitetura, com escultura, né? Trazendo uma representante da escultura afro-brasileira polonesa, né? Ao mesmo tempo, ela uma artista que dialoga com Vitor Brecheret e que, ao mesmo tempo, dialoga com outro artista chamado Rubem Valentim. São todos contemporâneos, mas quando a gente pensa os espaços de museu, os espaços de cultura no Brasil, né, de políticas públicas, às vezes as manifestações desses artistas são pouco reconhecidos ou são pouco vistos. Então, quando eu falo Vitor Brecheret, todo mundo vai lembrar do Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Quando eu faço Rubem Valentim, fica um vácuo na nossa memória imagética sobre a produção cultural desse artista, que, por exemplo, na Praça da Sé tem um tótem muito bonito instalado ao frente ao Palácio de Justiça, que remete às formas geométricas aludidas pelas religiões afro-brasileiras. Então, pensar na contribuição afro-brasileira é pensar uma história que não fosse única, né, Juliana? Uma história que fosse plural, né? O perigo de uma história única, como diz a Chimamanda Adichie, que é uma pensadora nigeriana, é o grande risco que a gente tem de ocultar, né, de tornar os outros povos invisíveis. Então, quando a gente pensa em escultura brasileira ou pensa a produção escultural brasileira, a gente pode... Eu dei um exemplo rápido aqui de perguntar quantos escultores negros você conhece, né, para deixar essa pergunta no ar, né? Para a gente pensar nessa importância da... Se você tem um país de 56% de pessoas que se identificam como afro-brasileiras, como negras, mestiças, é de se pensar que os espaços de cultura representem, em certa medida, essa parte da população. Eu te dei 3 autores, né? A Felícia, enfim, ela é conhecida do público também por ser mulher. Você também tem essa outra característica da sociedade brasileira, né? Uma sociedade patriarcal e moldada na escravidão vai ocultar esses personagens tão importantes para se pensar não só a cultura afro-brasileira, mas a cultura brasileira de uma maneira geral. E aí, até pegando esse gancho que você fez, né? Muitas vezes a gente aprende a história tanto aqui do Brasil como das outras regiões pelos olhares brancos, né? Por essa realidade. E aí eu queria saber de você qual que é o desafio hoje de contar, não só hoje como nos tempos atrás, né? De contar e de compreender a história negra no Brasil. O grande desafio, Jana, é você fugir da história única, né? Eu brinco, eu tive em Angola algum tempo atrás, em Luanda, em dezembro, no shopping center, quando eu me deparo com um Papai Noel negro. E eu falei, um Papai Noel negro, turista, passeando. Uma senhora passou atrás de mim, angolana, e me disse, mas o que você queria, rapaz, aqui em Luanda? O Papai Noel é negro. Eu falei, bom, desculpa, né, a minha admiração, meu espanto é que eu venho de um país onde o Papai Noel ele não é boliviano, ele não é japonês, ele não é negro, ele é uma entidade quase espiritual, né? O nosso Papai Noel. Ele é uma representação, ele faz parte de uma relação de importação de uma cultura europeia, que também faz parte, é fundante para a experiência brasileira, né? A imigração europeia para o Brasil, ela é fundamental para pensar quem nós somos, mas ela não é única. Então, a grande importância e o desafio é você implementar uma lei, por exemplo, chamada Lei 1000. As leis têm números, são complicadas, mas como política pública é importante a gente, às vezes, conhecê-las. É a Lei 10.639 e 11.645. São 2 leis que instauram no currículo escolar que a gente tenha, por exemplo, história da África e história indígena.
Quantos povos indígenas nós conhecemos? Não é? Fora os Guaranis Kaiowás que estão sendo assassinados aqui no Mato Grosso. Quantos países africanos nós conhecemos e chamamos o continente de país, às vezes, né? Só os países de língua portuguesa, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, já dariam aí um expediente bacana para a gente pensar correspondências de teledramaturgia. Quantas novelas, né? Eu lembro que a EBC, a empresa brasileira de comunicação, vinculou há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, a primeira novela afro-brasileira, africana produzida em Angola, no Brasil, né? Quantos escultores, grandes escultores e pintores negros brasileiros a gente vai conhecer, fora Aleijadinho, né? Rosana Paulino, Wilson Tibério, Maria Auxiliadora, enfim, uma gama de personagens que o currículo das escolas de ensino básico estão tentando desafiar, pelo menos nas áreas de artes, história, geografia, matemática, né? Como é que a gente traz uma escola mais plural, uma escola que se reconheça? Então, acho que o desafio são políticas públicas como essa do Museu Felícia Lerner, espaços como esses que vão fazer divulgação e propagação da nossa difusão cultural, né, daquilo que é Brasil, e o desafio do currículo escolar poder presentear, né, com professores e solidificar um currículo que atenda às nossas mais diversas matrizes identitárias, como a cultura afro-brasileira, né? Acho que esse que é o maior desafio hoje, é fazer com que isso chegue na ponta, na escola, nos museus, nas casas de cultura, né? Eu acho que esse que é o grande desafio. E aí, pegando esse gancho que você falou, essa falta da gente conhecer mais, né, da cultura afro, das pessoas, dos personagens, ele pode estar atrelado ao racismo? E aí, dentro desse aspecto, eu queria que você também explicasse para a gente o que é o racismo estrutural. Tá legal. Uma coisa está vinculada à outra, né? Os fenômenos, eles não são isolados, né? A gente viu há semanas atrás o Magazine Luiza, uma grande, né, rede que não tem nada a ver com mudanças sociais, mas tem a ver com capitalismo, né, com venda de produtos. Ela abriu lá uma oportunidade para negros no recrutamento de indivíduos a partir de um critério de seleção de política de cotas. Isso trouxe um celeuma para a sociedade brasileira, né? Ao mesmo tempo, semanas atrás, né, meses atrás, o George Floyd, um jovem de 46 anos, foi contido por um policial branco, o Derek Chauvin, em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? Acho que foi em 25 de maio, eu estava aqui agora caçando a data. E isso reativou o debate sobre o que é o racismo estrutural. Eu sempre faço uma pergunta rápida, assim, né, Gil, quando perguntam sobre racismo estrutural, quantos escultores negros você conhece? Brasileiros. Quantos artistas plásticos brasileiros você conhece? Quantos comunicadores negros você conhece? Se você começa pela dedução de 1, 2, 3, temos um problema. Isso chama-se racismo estrutural. Não é que eu não gosto dos negros, né? Tem uma música do Mulambo, que é um rapper paulistano, se eu não me engano, que ele diz, né, vale mais eu em pedra do que em carne. Quer dizer, quando as pessoas são mortas, como a Marielle Franco, a gente vai pensar a questão da mulher negra no Brasil, mas no seu dia a dia é se perguntar, né, no seu local de trabalho, quantos estagiários negros estagiam comigo? Quantos coordenadores de áreas são negros e mulheres? Quantos diretores de museus são negros e mulheres? Então não basta mais eu ter o conteúdo dos espaços culturais negros. Eu preciso que as pessoas que coordenam, que pensam a diversidade, isso não é uma questão de privilégio, não é uma questão de diversidade. Como é que você torna a sociedade mais bacana, você vende mais, você aprende mais, você convive com a diferença. Eu acho que a diferença é o grande barato de você dizer, puxa, esse cara é evangélico, eu sou neopentecostal, aquele é de Umbanda. Como é que essas pessoas vão conviver no mesmo espaço e apresentar soluções inovadoras
para a experiência humana, né? O candomblé traz um pouco disso, né? O candomblé diz: ofereça amor quando te ofertarem amor e ofereça amor quando te ofertarem o ódio, porque é a única possibilidade que você tem de mexer com as estruturas. Então, o racismo estrutural é essa chacoalhada, né, da rotina da violência racista, como eu disse no começo do nosso bate-papo. Em cada 23 minutos, um jovem negro, a gente vai terminar esse bate-papo e um menino vai estar sendo morto nas periferias das grandes cidades brasileiras. Então, a luta antirracista, ela pensa que a gente tem que se olhar a todo dia. Eu sou um cara que vou à feira e tento comprar do feirante negro. Eu vou ao museu e tento perceber se os negros estão só na segurança do museu ou eles estão me fazendo intervenções, se as obras do museu elas dialogam com quem eu sou. Eu acho que é um exercício cotidiano, não é um giroflex na sua cabeça girando e tem mulher e negro, não, mas é perceber se a vida vivida ela é uma vida diversa. Eu acho que é um pouco disso. E o racismo estrutural para conceituar esse fenômeno social em que não é que eu não gosto do negro, a estrutura da sociedade, como ela foi moldada a partir da abolição da escravidão, né, onde você imagina 2 corredores numa pista de 100 metros, eu dou o tiro, eu digo: Juliana, corra! Juliana corre. Daqui 50 minutos eu dou outro tiro e digo: Christian, corra! A Juliana, se nada acontecer no caminho, a estatística vai me dizer que é provável que a Juliana chegue primeiro lá na frente. E se nada acontecer no caminho, é provável que o Christian chegue um pouco depois. Então, ações afirmativas são as políticas de cotas em todas as áreas e todas as esferas públicas e privadas. É uma maneira de você... elas são desiguais. Mas cota é desigual? É desigual porque ela vai... Como é que eu trato os iguais? Com igualdade. E os desiguais? Com desigualdade. Então, ela é desigual. Eu concordo com as pessoas que são críticas, mas o STF, Superior Tribunal Federal, julgou por 12 votos unânimes que ela é procedente, né? Cada voto ali, os juízes, eles não dizem sim ou não, eles escrevem um texto, né? Eu lembro que o do juiz Lewandowski são mais de 200 páginas onde ele vai chamar essa ideia do racismo estrutural, que exclui substancialmente, aqui a gente vai chamar de minorias, da participação das instituições sociais, né? Isso é que a gente chama de segregação, preconceito racial, que vai se definir como racismo estrutural, né? E aí, acho que você já respondeu um pouquinho a próxima pergunta, mas eu acho que dá para a gente abrir mais aí o leque, que é como que a gente faz para combater o racismo, né? Você comentou aí que a nossa forma de enxergar as coisas, até de não conhecer, né, as personagens negras, isso está muito enraizado na nossa criação, muitas vezes, né? E aí, como é que a gente pode combater esse racismo? O que cada indivíduo pode fazer? Ele vai de ações pequenas, como você visitar o museu e deixar lá. Tem sugestões, né? Caixinha de sugestões do museu. Bom, eu vou ao Museu de Arte Visual. Eu não encontro lá Jesuíno Francisco de Paula Guzmão, dos maiores pintores do século XIX. Eu não encontro José Teófilo de Jesus, um dos maiores pintores do século XVIII, em Minas Gerais. Eu não encontro o Mestre Valentim, um dos maiores entalhadores do século XVIII e XIX. É a minha saída do museu, eu vou pegar o papelzinho e escrever: olha, o museu é bacana, a proposta dele é dialogar com arte contemporânea e com arte colonial. Olha, na parte contemporânea está muito bacana, a arte colonial está faltando uma diversidade de quadros. Eu ir ao shopping center da minha cidade, né, como Campos do Jordão, que é uma cidade estância turística, né? Então eu vou à área agora me esqueci, ali tem a Benécia e tem depois a parte turística da cidade, né, a parte comercial, e a parte turística eu só vejo negro no restaurante me atendendo. Eu vou chegar ao gerente e falar: ai, moço, boa tarde, desculpa atrapalhar. Nossa, sua comida é maravilhosa, mas por que o seu restaurante chama Senzala, né? É a mesma coisa que eu fosse a um bairro de Nova York e encontrasse o restaurante Auschwitz-Birkenau.
A comunidade judaica ia falar, peraí, gente, não, ia ter protesto. Ou eu ia a um bairro, a um restaurante nipônico aí em Campos do Jordão e perguntar o nome do restaurante se é Hiroshima Nagasaki, né? Você vai sair do restaurante falando, peraí, moço, quer dizer, a gente se indignar a todo dia, fazer perguntas no cotidiano, né? É você escolher produções audiovisuais, produções de arte que dialoguem com você. Não estou falando para você ser monotemático, né? Só procurar a identidade afro-brasileira, mas dizer, olha, tem uma população boliviana aqui na minha cidade. Cadê a representação quechua aqui da sociedade? Eu ia à escola e perguntar na matrícula do meu filho por que tem um crucifixo na escola e não tem uma estrela de Davi, sendo que há uma comunidade judaica dentro da escola. É se incomodar e treinar o olhar. E treinar o olhar é um trabalho educativo, né? Eu acho que um dos fatores positivos do Museu Felícia Lerner, que é inaugurado lá no final da ditadura civil-militar no Brasil, é não só promover a conservação ambiental e a apreciação da música, mas é criar esses dispositivos de como as artes visuais, música, preservação, uso sustentável do meio ambiente dialogam com as questões étnico-raciais. Isso é um olhar atento, isso é um desafio para que a gente possa cotidianamente mudar os espaços onde a gente pensa a ideia de Brasil e a ideia de quem nós somos. Perfeito. Acho que é um pouco disso, para não aí, me alongar muito. E aí, você tinha comentado sobre a lei, né, de estudar a cultura afro nas escolas. E aí, além dessa lei, tem outros aspectos da política pública que podem mudar ou que podem ser reforçados para que haja uma igualdade? Eu acho que a lei do funcionalismo público, né, de cotas raciais, o Instituto Federal de São Paulo, ele é horizontal, você tem cotas para estudantes, para docentes, para técnicos administrativos. Você tem um núcleo que vai pensar essas questões, que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros, coordenado pela professora Carolina Jango, da cidade de Hortolândia, né, que é a coordenadora geral do NEABI, que é esse núcleo que vai pensar a universidade. No nosso caso, o exemplo que eu estou te dando é a universidade, de como é que a lei de cotas ela pode ser garantida como um direito na hora que o candidato vai prestar o concurso, seja para ser aluno, seja para ser professor, ou seja para ser um técnico administrativo. Então, eu acho que a lei, agora me esqueci o número dela, mas é a lei para funcionalismo público, né? Ela precisa ser garantida, reforçada, respeitada. O Estado de São Paulo também ele é vanguarda, né, na aplicação dessa lei. Eu acho que para todos os concursos de nível do executivo, legislativo e judiciário, você tem essa reserva de vagas para negros. Eu acho que é ela que pode garantir a qualidade da diversidade nas instituições públicas, né? As instituições privadas têm feito isso de boa vontade, como eu citei agora esse grande conglomerado de magazines, né, de lojas, mas eu acho que no serviço público é isso, né? Você garantir por decreto, por lei, que a diversidade seja garantida em todos os espaços, seja na área da saúde, a gente está aqui conversando na área da cultura, que é o nosso cantinho de diálogo, mas ele tem que ser garantido na saúde, na educação, né, com a Lei 10.639, você garantir que os museus garantam, independente da sua característica de atendimento ao público, esse olhar para a diversidade étnico-raciais que está presente no cotidiano do nosso país. Eu acho que essas podem ser ações que solidifiquem, né, o combate ao racismo. E aí, para fechar o nosso bate-papo de hoje, e também para a gente celebrar aí o Dia da Consciência Negra, que é agora dia 20, eu queria perguntar para você, que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre a importância dos movimentos negros no Brasil e aí no mundo. A gente viu, como você mesmo disse, né, da morte do George Floyd, já existia, mas ficou ainda mais forte o Black Lives Matter. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente da importância que esses movimentos têm.
Os movimentos, aí eu volto na questão do currículo, né, Ju? Desculpa a intimidade. Eu tenho uma amiga Juliana muito, muito querida. A grande coisa bacana de você alterar o currículo é você perceber que o movimento da história ele é cíclico, que as coisas estão acontecendo e acontecem, né? A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos ela é anterior ao Black Lives Matter, né? Ela é lá da década de 60, quando o Martin Luther King dizia sobre o topo da montanha, vamos chegar ao topo da montanha juntos, brancos, negros, né? Vamos alcançar um lugar de paz, de reivindicação. E no Brasil, 20 de novembro é inaugurado nas lutas, no final da ditadura civil-militar no Brasil, com um poeta chamado Oliveira Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que vem para São Paulo e numa manifestação em 78 ou 79, se não me engano, nas escadarias do Teatro Municipal, constrói, né, o 20 de novembro, refutando o 13 de maio, que era uma data muito contestada por personagens como Abdias do Nascimento. Né? Nós precisamos conhecer Abdias do Nascimento, um dos maiores militantes políticos, artista plástico, escritor, teatrólogo, nascido em Franca, aqui no interior de São Paulo, foi senador da República, que já na década de 40, com o Teatro Experimental do Negro, na década de 70, né, com os movimentos de negritude em São Paulo e no Rio de Janeiro, já reivindicavam alterações do currículo escolar, cotas. Então, você usa bem o plural, né? Os movimentos sociais negros. É impossível a gente falar numa ideia de movimento negro no Brasil. Você tem movimentos negros de direita, de esquerda, de centro. E isso é bacana, porque mostra a diversidade da sociedade brasileira. Então, quando as pessoas dizem, mas o 20 de novembro não é racista, você tem uma data sobre Zumbi dos Palmares, foi isso e aquilo, eu digo, mas que bom que ele foi isso e aquilo, ele é contraditório porque ele é um ser humano. E a gente celebrar as contradições humanas é a gente pensar como nós podemos ser diversos e contraditórios. Em vez de proibir, a gente deveria louvar e construir mais dias sobre diversidade na história do país, né? Não só refutando o 13 de maio, lá com a abolição da escravidão, e o papel significativo, sim, que a princesa Isabel, alguns vão dizer, não, ela não teve um papel, ela é uma mulher no século XIX, no Brasil, inaugurando um discurso sobre liberdade e abolição. Mas ela era monarquista, tal. Eu digo, não, mas ela era uma mulher numa sociedade patriarcal. Há de se pensar no papel dessa senhora. Ela não é protagonista, nem nunca foi da luta pela libertação dos escravizados, mas ela tem o seu papel dentro da história. Então, em vez de Isabel, Zumbi, vamos pensar na contradição dessas figuras para quem nós somos. Então, 20 de novembro, ele torna-se importante porque a partir da década de 70 ele reativa uma luta pela igualdade racial no Brasil, que é anterior à da década de 40, é da década de 20, né, com a Frente Negra Brasileira. E, em comparação aos Estados Unidos, ela traz essa ideia de que não importa se você esteja em Luanda, no Rio de Janeiro ou no Harlem, nos Estados Unidos, a ideia da diáspora negra, de pensar uma ideia de diversidade negra ao longo da cor da pele, né, que acaba nos unificando, ela possa pensar como nós somos mais diversos do que únicos, né? A gente fuja, como eu disse agora há pouco, do perigo de uma história única. Cristian, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição, trazendo essas informações tão importantes. Eu posso dizer para você que eu aprendi muito com você hoje, essa troca de experiência é muito boa e a gente consegue aí expandir a nossa conversa também para as pessoas que vão nos assistir e foi realmente incrível. Eu agradeço muito, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu parabenizo novamente o Museu Felícia Lerner por essa ação, pelo esse carinho seu, né, no diálogo comigo e com a temática, e sugerir que as pessoas depois entrem lá na página do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, só jogar lá nas páginas de busca NEABI e FSP, Instituto Federal de São Paulo, para poderem também ter mais dicas e ações, tem vídeos, tem textos, vários pesquisadores de todos os campos do Instituto Federal de São Paulo trazendo contribuição sobre essa área de estudo. Tá bom? Fica uma dica aí para aqueles que ficaram com mais vontade de
saber um pouco mais, né, sobre os estudos afro-brasileiros e indígenas no estado de São Paulo e no Brasil de uma maneira geral. Mais uma vez, Obrigada. obrigado, Juliana. Obrigada. Eu agradeço a você também que nos assistiu até agora. Continue acompanhando as nossas redes sociais para acompanhar a nossa programação completa do mês de novembro. Até mais!